ESG para valer no Jornal Gente deste sábado. Aline Cardoso, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo ótimo. Bom dia, ouvinte. Estamos juntos mais uma vez para a gente falar sobre ESG. A gente já faz quase 2 meses, né, Aline? 2 meses. Aqui explicando para o nosso ouvinte o que significam essas letrinhas, né? Cada uma tem uma particularidade, mas é sempre muito importante. A essa altura, eu acho que nossos ouvintes já sabem, mas vai que tem alguém que está aqui pela primeira vez, vamos lembrar, né? Que a gente está falando dos temas ambientais, sociais e de governança implementados pelas empresas para a gente contribuir para um mundo melhor. E é por isso que a gente está aqui. E como já virou tradição no Jornal Gente deste sábado, a gente recebe mais uma convidada, no caso, a Luísa Santiago, ela que é diretora executiva para a América Latina da Fundação Ellen MacArthur, conosco no Jornal Gente deste sábado. Luísa, seja bem-vinda aqui ao ESG para Valer, tudo bem? Tudo jóia, Cris, Aline, é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, pessoal que está nos ouvindo? Querida Luísa, prazer estar com você mais uma vez. A Luísa, gente, que é uma referência no Brasil em temas de economia circular, não é isso, Cris? É, exatamente, a Luísa que está diretamente ligada a principalmente uma das letrinhas do nosso ESG, né? É, exatamente. A gente está falando do ambiental, mas ela vai contar para a gente, eu acho, né, Luísa, que o impacto no S também é grande. Luísa, a gente tem aqui com a gente, no nosso público, pessoas físicas, né, consumidores, executivos de grandes grupos, mas também pequenos empresários, né, o pessoal que está no bairro, numa empresa familiar. Eu acho que a economia circular tem a ver com todo mundo, não é isso, Luísa? É uma mudança de modelo econômico, né? A gente sair de uma lógica de funcionamento da economia que funcionou desde a Revolução Industrial, que baseia a geração de lucro, geração de renda, geração de emprego na lógica de extrair recursos da natureza, transformar e desperdiçar, para uma lógica em que a gente produz, gera lucro, gera emprego, gera benefício para a sociedade, gera PIB, ao mesmo tempo em que a gente elimina poluição e resíduo, mantém e circula os materiais e os produtos na economia em alto valor e regenera a natureza. Então, é uma mudança radical de um sistema econômico e não só um olhar sobre o material ou sobre um olhar mais ambiental. É, de fato, uma forma de gerar economia que é boa para todo mundo. Exato. A gente tem a economia linear, né, onde a gente extrai as matérias-primas, produz, consome, joga fora, né? Então, esse é o linear, né, Luísa? Se eu estiver errado, você me corrige aqui, que a gente precisa esclarecer esse sistema. E o circular. Então, eu acho que o circular, como você falou, uma mudança de sistema, ele tem a ver com a gente colocar menos resíduo no lixo, né, mandar menos produtos para os aterros. Mas tem uma diferença com a reciclagem, por exemplo, né? Na reciclagem, a gente está reutilizando, mas muitas vezes a gente não está sendo tão, digamos, eficiente quanto na economia circular, não é isso? Para o nosso ouvinte que não conhece a diferença entre os dois termos, Lisa, você pode explicar para a gente? Posso, vamos lá. A reciclagem, como ela é feita hoje, ela é parte de uma economia linear. Por quê? Porque, como eu falei, o sistema econômico ele foi pensado numa economia linear para gerar lucro, valor econômico, ao passo que você desperdiça. Então, o que a gente fez com a reciclagem? Tem aí uns 40, 50 anos, né, que aquele triângulozinho da reciclagem passou a existir nos produtos. A gente viu esse problema e falou, o que eu faço com esse problema? Como é que eu diminuo o problema que é essa montanha de perdas? E aí a gente trouxe essa ideia de uma indústria de reciclagem. Só que os materiais e os produtos que vão parar nesse desperdício, eles não foram pensados para voltarem, para se manterem em alto valor na economia. Eles foram pensados para serem desperdiçados. E aí, quando numa economia circular você pensa a eliminação da poluição e do resíduo, tudo isso acontece desde o design dos produtos, dos serviços e dos sistemas. Você pensa a geração desse lucro com coisas que vão ficar na economia. Então, na prática, o que é isso? Eu estou pensando, sim, novos materiais, novos produtos, mas eu estou pensando produtos, por exemplo, que foram feitos para poder serem desmontados e remontados. A gente estava falando antes, né, Aline, sobre como é que eu pego um laptop que não funciona mais porque tem alguma partezinha dele que não funciona mais, mas hoje ele é todo colado e você não consegue fazer nada com ele. Você tem que jogar ele fora e comprar outro. E o modelo de negócio para reparar ou para remanufaturar é muito custoso. Você, como consumidor, prefere comprar um celular novo a trocar a tela, né, de um celular indefinidamente quando ela quebra, porque, afinal,
a economia funciona melhor para você comprar um novo. Então, numa economia circular, você pensa os produtos e materiais para eles se manterem na economia. Você faz o design de produto para remanufatura, você pensa modelos de negócios de reuso e compartilhamento, você pensa materiais que são de alto valor e que vão se manter em alto valor mesmo quando a gente pensar numa reciclagem. Então, tem uma lógica de funcionamento diferente desde o design. Essa é a grande diferença. Ô Luísa, o governo federal lançou no começo agora de julho a Estratégia Nacional de Economia Circular. Você que está ligada diretamente a esse setor, como que você acompanhou o desenvolvimento dessa lista, né, de todo esse projeto, e como você avalia o que de fato foi aplicado, ou pelo menos se propõe a ser aplicado, e a gente tem pela frente para trabalhar com esse assunto, hein? Foi dia 27 de junho, foi assinado o decreto presidencial que lançou e instituiu a Estratégia Nacional de Economia Circular. Então, vamos lembrar que é uma política de governo, né, do Poder Executivo, só para a gente saber e ter no radar aí, para quem gosta do tema, tem um projeto de lei no Legislativo que instaura e institui a Política Nacional de Economia Circular, que daqui a pouquinho eu espero que saia aí da Câmara com aprovação. Ele já passou pelo Senado em regime de urgência e agora está na Câmara. Então, o instrumento que saiu foi a Estratégia Nacional do Governo. Sim, a Fundação Ellen MacArthur esteve envolvida desde o início, informando, né, porque é o que a gente faz. A gente, de fato, criou esse conhecimento todo sobre como faz política pública para a economia circular, né, que é tão importante para você criar as regras do jogo necessárias para fazer a economicidade de uma economia circular, para fazer a indústria, para fazer a agricultura, para fazer os setores da economia se alinharem com uma visão de transição de sistema econômico. Então, o instrumento que saiu, né, o decreto, ele é um decreto enxuto, mas ele por trás tem um texto base bem robusto, que é principiológico, tá? Então, ele é um documento muito mais principiológico, que dá as direções para os setores da economia e para o próprio governo trabalhar. O próximo passo dele é olhar como é que cria o fórum das instituições que vão informar a criação dos planos, né, setoriais, enfim. Então, tem aí, o próximo passo é, de fato, colocar plano, meta, né, com mais clareza e concretude, né, como é que isso vai se implementar. E a minha avaliação é uma avaliação muito positiva sobre o texto, tá? Eu acompanhei já estratégias nacionais, enfim, roadmaps de outros países pela América Latina toda. O Brasil veio atrasado nessa discussão. O Brasil foi um dos últimos países assim, relevantes, né, economias relevantes na América Latina, a entrar na lógica da economia circular, entrou e começa a entrar no atual governo. O Chile já tem a sua política nacional, a Colômbia, Costa Rica, Uruguai, enfim, Peru, vários outros países já vinham fazendo isso. E aí o benefício de entrar tarde no jogo é que você já aprendeu com os outros. Então, a nossa avaliação é que o texto da estratégia brasileira ele é muito bom por, eu diria, alguns motivos específicos. Um deles é que, diferente de outras regiões, por exemplo, como a Europa, ele olha a transição para a economia circular no sistema econômico e não só na indústria de manufatura, né, o estrito sensu ali, que é o que outras regiões fizeram. Então, ele olha para o sistema econômico, ele olha para a agricultura, ele olha para florestas, ele olha também para a manufatura, ele olha para todo esse espectro. E a outra outras duas grandes inovações, né, acho que uma delas já não é tão inovadora porque outras regiões já tinham adotado, que é olhar o design para a economia circular, que é de fato onde a economia circular pode gerar os benefícios ambientais e sociais que a gente tanto almeja, fazer frente à questão climática, a perda de biodiversidade, à poluição. E o último, que eu diria que é a inovação principal, é olhar o lado do S, né, do ESG, que é olhar como que essa transição ela traz benefícios para os trabalhadores da economia circular. E aí esse termo, trabalhadores da economia circular, ele é um termo que eu achei muito sábio, né, que o governo criou, que fala dos trabalhadores dos sistemas de reuso, da indústria como um todo, porque você vai ter que fazer novas habilidades para o design, para a circularidade, das cadeias de remanufatura, das cadeias, inclusive, de reciclagem. Então, essa é a nossa avaliação. É um texto muito positivo, bastante pioneiro, fala de regeneração da natureza, que é uma coisa que poucos instrumentos nacionais fizeram em outros países, e isso cria as bases principiológicas para coisas muito robustas pela frente. Luísa, eu estou bem otimista, né? Eu acho que a gente vai realmente
avançar significativamente, mas para o nosso ouvinte entender, a gente gosta de dar exemplos, né? E um tema que eu gosto bastante na circularidade, Cris, que aliás a Luísa e eu trabalhamos juntas nessa iniciativa aqui na cidade de São Paulo, é o tema da economia circular dos alimentos. E acho que isso ajuda bastante o ouvinte a entender a diferença, por exemplo, entre a reciclagem e a circularidade, porque você não faz reciclagem de alimentos, né? Mas você tem a economia circular do alimento, que é um tema muito importante, não é isso, Luísa? Conta pra gente. É muito importante, Aline, foi maravilhoso o que a gente conseguiu fazer junto, assim, com São Paulo, né, na tua gestão, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu tenho muito orgulho dessa nossa relação e dessa nossa história juntas, Aline. Acho que a questão de olhar a economia circular dos alimentos, ela vai olhar tanto para o que acontece na produção. Então, como que eu produzo um alimento? Vamos lembrar aquele terceiro princípio da economia circular, que é super importante, que é a regeneração da natureza. Acho que a beleza do alimento, né, e da produção alimentar, da produção do que a gente chama de ciclo biológico, né, dos materiais renováveis, é que você pode não só reduzir o impacto negativo de uma economia linear, né, como é no ciclo técnico, em que você vai deixar de gerar resíduo, você vai projetar para manter em alto valor o produto, mas você, no ciclo biológico, você pode ter impacto positivo, você pode capturar carbono, você pode reproduzir e recuperar biodiversidade. Então, a beleza da produção de alimento, desde da produção, é olhar como é que você produz de maneira regenerativa. E aí em São Paulo, naquela época que a gente trabalhou junto, a gente tinha muito ali o caso de Parelheiros, né, daquela iniciativa de produção com transição agroecológica no campo, para você ter uma produção que de fato regenera solo, retém água, captura carbono e gera melhores empregos de mais alto rendimento para os trabalhadores do campo. Além disso, você precisa olhar como é que a indústria projeta alimentos, né? Porque tudo que a gente vê à nossa volta é projetado. E boa parte dos alimentos que a gente consome, eles foram pensados, né? Quais foram os ingredientes, qual é o conceito do produto. E hoje a gente tem um foco muito grande em como que a indústria desenha e projeta produtos alimentícios com a natureza no centro das escolhas de design. Legal. E isso engloba tanto pensar a produção regenerativa, como também pensar essa seleção de ingredientes. Como é que eu favoreço biodiversidade, né, local, ou mais biodiversidade, né, para a gente sair da escravidão aí de alguns poucos tipos de alimentos, algumas poucas espécies que nos alimentam? Como é que eu faço o upcycling, né, ou a reciclagem, entre aspas, de ingredientes que antes são perdidos? Né? Então, essa seleção de ingredientes é muito importante. E, por fim, como é que eu faço voltar para o solo aquilo que não é mais comestível? Né? E aí entra a parte do final aí da história. Garantindo é uma dica até que eu vou dar para o nosso ouvinte aqui, Luísa. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que ouviu falar de economia circular hoje, você pode fazer economia circular do alimento na sua casa, viu, Cris? O que o cidadão consumir, né? Primeiro que a gente vai evitar o desperdício, né? Porque toda a lógica aqui passa por isso também, evitar o desperdício. Algumas pessoas estão tomando café da manhã agora. Então, por favor, você que está tomando café da manhã, não desperdice. Agora, o que você realmente não conseguir consumir, você coloca numa composteira, você faz a sua compostagem. Da sua compostagem, você põe na sua hortinha. Da sua hortinha, você consome. E assim você faz, olha que círculo legal. O consumo, a compostagem, a agricultura, o consumo. É simples, não é economia circular, Cris? Pelo menos nisso né? É simples. Então, entendendo fica simples. Ouvinte da Rádio Bandeirantes, te convido a fazer a circularidade do seu alimento, a sua hortinha, a sua composteira, e assim a gente vai avançando. Luísa, eu vou pedir para você também falar de uma coisa um pouquinho mais complexa, mas que eu acho que porque no ESG, a gente está convidando as empresas que estão nos ouvindo, os empreendedores, a adotarem práticas, né, no seu negócio. E aí eu queria que a gente falasse rapidinho, que o nosso tempo está curto, sobre um tema um pouco mais desafiador, né? Eu fiz a brincadeira aqui do alimento, que é um pouco mais simples, mas tem uma complexidade maior. Vamos falar rapidinho sobre a economia circular do plástico, porque o plástico é um desafio, né, Cris? Ele tanto é o desafio que ele é o tema do tratado da década, né? O tratado ambiental da década é o tratado contra a poluição plástica, que está agora no seu segundo, ou chegando, né, no que se espera ser o último ano das negociações de um tratado global. É complexo, não porque o plástico é o vilão, mas porque o sistema em que o plástico está funcionando, ele é linear por definição. E isso faz com que a gente tenha uma série de materiais que não tem, enfim, função
depois de um primeiro uso, uma série de aplicações que são de baixíssimo valor, então que duram 1 segundo de valor, né? E aí eu tô falando do o sachêzinho, o lacrezinho, as coisas que param na natureza. Elas hoje param na natureza, 98% de tudo que a gente consome, de tudo que a gente usa de plástico no sistema, ele não fica no sistema, ou ele é perdido em aterro sanitário, em lixão, ou ele vai parar no ambiente, que é o pior dos cenários possíveis, né? Ainda mais em regiões com pouca gestão de resíduos. E aí é isso, né? É um tipo de material, na verdade são muitos tipos de materiais que dificultam a manutenção disso no sistema, e o que a gente precisa fazer como é que a gente vai projetar esse plástico para ele, sim, ter os benefícios que ele tem, né? Tem muitas coisas na nossa vida que o plástico faz o benefício, de fato, claro, na nossa frente, mas ele hoje funciona num sistema problemático. Como é que a gente aumenta reuso de embalagem? Como é que a gente projeta plástico para se mantém em alto valor? Como é que a gente elimina os plásticos de uso único, que são aqueles que vão parar no ambiente? Então, essas discussões, elas são hoje, elas estão pautando hoje esse tratado da década, né? Os negociadores, os estados, os países estão discutindo sobre isso, e de fato a gente tem muita clareza de que se a gente se mantiver nesse sistema linear, a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano até 2050. Esse é o que a ciência está mostrando. Aliás, hoje eu estava dando uma olhada e cada vez mais a gente reduz as embalagens e produz mais plástico, né? Hoje eu estava vendo uma petzinha assim, sei lá, devia ter menos de 200 ml, ou seja, é um gole de uma bebida que fica num pet ali, que depois aquilo lá, se não é descartado direito, vai para a natureza. Cris, saudade do vasilhame. Você levava vasilhame para fazer compra no supermercado? Pegava um ticket depois, né? Tinha que mostrar no caixa. Então, mas vasilhame é um exemplo de circularidade, né? Porque é a mesma garrafa que volta para o sistema produtivo, não é isso, Luísa? Né? Claro. Um exemplo. Com certeza. Com certeza, gente. Sistema de reuso, a gente tem que dar escala para reuso. Por favor, a gente precisa aumentar o reuso. É isso. Ô, Luísa, só para a gente encerrar aqui, que a gente está estouradaço no tempo, mas eu fiquei com essa dúvida e com essa curiosidade. Você que está ligado aqui a todo esse nosso ambiente de América Latina, e você citou os desafios que o Brasil tem, né, para colocar de fato, instituir uma política de economia circular aqui na nossa sociedade, pegando já como exemplo os nossos vizinhos aqui. Quais pontos que você acha que o Brasil sai na frente em relação aos nossos vizinhos e que a gente pode ter destaque, facilitar a implementação dessa política aqui no país, hein? Para ser bem enxuta, eu acho que a gente sai na frente com esse instrumento que eu falei, que já olha para o lado do ciclo biológico, né, agricultura, florestas, etc., e o lado técnico ao mesmo tempo. Então, acho que a gente olha a economia como um todo, e eu acho que a outra coisa é, de fato, esse olhar sobre trabalhadores da economia circular. Na minha visão, isso é um gol de placa, né, que o governo teve. E, na minha visão, a gente tem um enorme potencial de regenerar a natureza, de ser uma potência mundial na produção regenerativa mesmo, de alimentos, de produtos florestais, né, de insumos para várias indústrias, tudo com base na nossa natureza abundante. Eu acho que esse pode ser o nosso grande diferencial e fazer da gente um grande capturador de carbono e regenerador de biodiversidade no mundo. Luísa Santiago, diretora executiva para a América Latina da Fundação Ellen MacArthur, participou conosco do ESG para Valer, no Jornal Gente desse sábado. Luísa, foi um prazer, seja sempre muito bem-vinda. Volte sempre aqui à programação da Rádio Bandeirantes, tem muito assunto para a gente bater papo aqui, prosear muitas outras vezes, viu? Querida Luísa, obrigada por aceitar esse convite, parabéns pelo seu trabalho, por ser uma referência em economia circular, e até breve, querida. Até breve, muitíssimo obrigada pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês e com os ouvintes. Tchau.